Olá, boa noite. Vamos iniciar então a nossa live dessa noite aqui do nosso escritório da Biolk, contando com a presença aí de duas grandes personalidades, a Ana Paula Schmitz e o Petrônio Delgado. E gostaríamos de iniciar então pedindo aí para a Ana Paula que se apresentasse e na sequência o Petrônio também faça a sua própria apresentação. Ana Paula, bem-vinda. Obrigada, Adriano, pela oportunidade de estar aqui. Uma boa noite a todos que estão aí nos escutando. Meu nome é Ana Paula Schmitz. Eu hoje trabalho com desenvolvimento de liderança, sou especialista nessa área. Sou mestranda em comportamento dentro das organizações e já fui executiva por mais de 20 anos, vivi na pele o que é ser líder, né? O que é liderar uma equipe efetivamente. Nessa minha trajetória, eu aprendi a me tornar uma líder diferente e depois que eu saí da área executiva, eu me especializei nesse comportamento. Então, eu vou estar contando um pouquinho para vocês dessa trajetória também, de como que nós podemos nos comportar, né, diante desta crise. Muito bem, vamos lá então. Petrônio, agora é sua nome. Rodrigo Petrônio. Adriano, eu estou com um pouquinho de delay aqui, ó. Vamos lá, então agora é a tua vez de se apresentar, Petrônio. Tá me escutando? Tá me escutando? Estamos te ouvindo. Fica à vontade. É a tua vez. Petrônio, desculpa interromper. Petrônio, eu preciso que tu desligue o som que tu não veja no teu Facebook, tá? Senão tu vai ter a confusão. Estou fazendo isso já. Thiago, como é que ficou? Perfeito. Vai lá, Adriano. Vamos lá. Petrônio, então, retomando aqui a nossa live e resolvendo os problemas técnicos que acontecem nesse mundo virtual, com a palavra aí para se apresentar inicialmente o nosso amigo, colega, parceiro, né, Rodrigo Petrônio Delgado. O Rodrigo Petrônio Delgado, ele é dono, proprietário, então, da clínica Rodrigo Petrônio, né? Uma clínica de fisioterapia, é professor, coordenador do curso de fisioterapia da FASURGS, né? E é um parceiro nosso de longa data. Então, nesse momento, então, a gente começa aí, então, a nossa live aí. Petrônio, tá me ouvindo agora? Agora estou. Eu vou te fazer um pedido, assim, para tu fechar a aba do Face e ficar só no Zoom. Tá? Acabei de fazer isso. E os comentários eu vou mediando daqui à medida que forem acontecendo, tá? Combinado. Petrônio, a tua apresentação inicial aí, por favor. Bom, eu sou fisioterapeuta, formado há 15 anos. Sou especialista em ortopedia e traumatologia. Sou osteopata. Sou coordenador do curso de fisioterapia da FASURGS, de Passo Fundo. E dentro dessa minha trajetória na fisioterapia, ultimamente a gente tem buscado o desenvolvimento pessoal, tem buscado a parte administrativa, o crescimento, a gestão de pessoas. Estamos tentando sempre nos reinventar nessa nossa trajetória. Muito bem. Ana, eu queria começar contigo fazendo a pergunta inicial, né? Qual é a diferença de comportamento entre uma crise sistêmica e uma pontual de uma empresa, né? E como é que a gente pode diferenciar uma crise sistêmica de uma pontual, dada toda esse novo normal ou esse evento aí está acontecendo no mundo todo aí? Qual que é a tua opinião? Foi bom tu falar da minha opinião, né? Porque essa minha opinião, hoje em dia, a gente falar o que é certo, o que é errado, me parece que não
não é mais prudente, né, Adriano? Então, quando a gente fala de crise, na minha opinião, né, a crise ela sempre existiu. Nós sempre tivemos ciclos de crise. As empresas sempre tiveram crises pontuais. Né? Qual que é a diferença dessas crises pontuais que já existiram para essa que está acontecendo agora, na minha opinião? Quando a gente fala de uma crise pontual, a gente fala de uma necessidade de uma reorganização mais interna da empresa com ela mesma, diante daquilo que está acontecendo no cenário mais interno. Então, a gente está falando de uma crise onde o comportamento se volta para a empresa, certo? Então, eu preciso cuidar das coisas que estão acontecendo. De alguma forma, essa crise foi gerada e a empresa precisa dar conta e sair disso. Hoje nós estamos falando de uma crise social, né? Estamos todos passando pela mesma tempestade, todos estão vivendo esta crise. Então, hoje, a diferença é que eu não posso mais olhar o problema, né, a situação, só dentro, interno. Eu preciso também expandir a preocupação e as minhas soluções para toda a minha rede, para todo o meu sistema. Eu não posso tomar uma atitude sem pensar no meu fornecedor, sem pensar no meu cliente, sem pensar em todas as redes que me alimentam e que eu alimento, porque estão todos passando pelo mesmo momento. Então, essa é a grande dificuldade ou necessidade de mudança de perspectiva, necessidade de mudança, de busca de novas soluções, porque eu não estou mais precisando me preocupar só com meus problemas internos, mas eu também preciso ver qual que é o impacto de cada solução diante do sistema que eu alimento, que eu sou alimentado. Só com esta coordenação mais sistêmica é que nós vamos conseguir juntos sair dessa crise de uma forma mais saudável. Então, por isso que é mais complexo quando a gente fala de uma crise social, uma crise sistêmica, porque ela envolve todos os teus stakeholders, né? E aí a gente está falando, envolve o mundo como um todo nesse momento. E a crise pontual, né, na minha perspectiva, ela envolve mais um sistema mais interno da empresa, como ela deve se reorganizar. Muito bem pontuado, né? Me chama muita atenção a tua fala no início lá da tempestade, né? Uhum. E é uma crise efetivamente que está envolvendo todo o conjunto da sociedade, né? Não só dos sócios, mas é o conjunto da sociedade, né? E isso a gente tem observado no dia a dia, a maneira como as coisas estão se desenrolando, mas como os eventos estão acontecendo, né? E a necessidade de ter esse entendimento claro, né? Reconhecer esse momento, reconhecer essa grande crise para poder fazer. Eu gosto de falar o termo travessia porque acho que combina mais com esse momento. Então, obrigado muito aí pela sua fala inicial, no sentido de a gente poder entender e separar o sistêmico de uma crise pontual. Rodrigo? Diga, pois não, Ana, pois não? Eu fiquei pensando no que tu falou e eu vou dar um exemplo, né? Eu talvez esteja com o meu caixa super apertado, e eu acredito que seja a situação de muitas pessoas. Mas eu talvez não pagar o meu fornecedor, né, significa que eu também não vou conseguir alimentar minimamente a minha produção para que eu tenha um pouco de fôlego para avançar e ter, né, ser saudável lá na frente. Zerar o meu fornecedor significa eu matar ele, lá na frente eu vou precisar e eu não vou tê-lo. Então, acho que é essa perspectiva sistêmica que vai ser importante, onde cada um vai ter que dar a sua parte para que a coisa possa estar juntas, né, seguindo de uma forma mais saudável possível, né, nessa travessia. É isso aí. Petrônio, e a tua opinião aí sobre esse tema, da crise sistêmica, uma crise pontual, como é que tu está vendo esse momento aí? Qual que é a tua opinião? Adriano, assim, a minha opinião que eu vejo, vamos pela sistêmica primeiro. Eu acredito que nunca ninguém de nós passou por uma situação dessas. Estávamos todos nós num processo de crescimento e pegou todo mundo de surpresa.
Eu concordo muito com a Ana que a gente tem que fazer a roda girar, que não é simplesmente a minha empresa que tendo que se reinventar, mas todas as empresas vão ter que se reinventar. Quem não conseguir se reinventar ou pelo menos minimizar os prejuízos não vai sobreviver ao cenário atual nosso. E a gente tem que tentar fazer acordos com todos os nossos fornecedores para a gente pagar o mínimo para fazer a roda andar, para que todo mundo consiga sobreviver. Como a Ana falou, talvez lá no futuro, lá na frente, a gente possa depender deles ou precisar. Se eles não sobreviverem agora, nós não vamos poder contar com eles. E é o que nós temos feito até hoje, ou até desde que a crise entrou, a nossa empresa ela vem rigorosamente pagando todos os nossos credores, todo mundo. Alguns a gente tentou renegociar algumas partes, a gente já vem obtendo sucesso nessa parte. E a crise pontual que eu vejo seria um ponto específico de uma empresa. Ela tá com tem que fazer um ajuste pontual, ela vai lá e resolve aquele problema. Mas hoje o que eu vejo realmente sistêmico é que todo mundo vai ter que se reinventar e se ajudar e readequar o nosso trabalho. Certo. E aí eu te pergunto, tu citou um tema interessante, né, de procurar renegociar. Como é que tu tem percebido aí que você, como empresário aí agora, pegando um pouco a fala da Ana, agora complementando um pouquinho mais com o que você falou, vou tentar pegar a percepção sua assim na prática, né? Como a crise é sistêmica, é um entendimento desse processo, como é que tu percebe assim, tipo, uma relação com um fornecedor teu, tendo que renegociar um contrato, enfim, esse conjunto, há uma empatia, há um entendimento ou existe uma dificuldade na tua opinião? Eu vejo que não existe uma forma de a gente poder sobreviver ou crescer ao que está acontecendo sem ter essa empatia de ambos os lados. Não adianta eu chegar hoje para o meu fornecedor, ou vou dizer o meu contrato de locação, e dizer, infelizmente eu não vou poder te pagar nada e só ele perder. O que eu vejo é que a gente tem que ter um bom senso de saber que o mínimo eu vou ter que contribuir e ele vai ter que ceder do outro lado. No meu caso pessoal, foi muito tranquilo. Eu conversei com o dono do imóvel onde eu tenho a minha clínica, ele prontamente já falou, não, pessoal, eu entendo, eu sei que não está sendo fácil para ninguém, nós temos que nos ajudar. E ele usa uma analogia muito legal, que a brincadeira só é legal quando é legal para os dois lados. Ou seja, não adianta fazer uma proposta indecorosa para ele e ser horrível, ou ele fazer uma proposta indecorosa para mim e ser ruim para mim também. E isso eu vejo no nosso dia a dia também. Os nossos clientes estão buscando isso também, e nós, do nosso lado, no que estiver ao nosso alcance, nós também estamos cedendo um pouquinho. Bem. Ana, na tua opinião, os empresários no momento de crise eles tendem a travar, né? Ou a negar a crise, travar, meu Deus, o mundo acabou, né? E o Rodrigo relata um pouquinho aí da empatia aí que os fornecedores estão tendo, desse entendimento, né? A brincadeira tem que ser bom para todo mundo, né? Por que de fato acontece às vezes, e muitas vezes, né, não é só na crise sistêmica, mas na pontual também, né? Trava. Por que acontece isso? Qual é o significado disso, desse travamento? Bom, eu vou tentar explicar algo que é bastante complexo, né? E trazer um pouco da neurociência aí. Nós, quando entramos numa situação de perigo, né? Nós estamos numa situação de perigo onde a nossa empresa pode falir, enfim, né? Nós instintivamente entramos no modo de defesa. Isso é instinto, é humano, nós não conseguimos nos livrar muito disso, né? Então, nós temos aí algumas saídas para quando a gente ativa esse instinto nosso de defesa, né? Tem pessoas que correm, que fogem, né? E aí eu estou falando das pessoas que negam, né, Adriano, como tu comentou. Então, eu nego, eu não quero olhar para isso, e eu, de alguma forma, acredito que isso vai passar, que não é o meu movimento que importa, que as coisas vão melhorar, então espera de fora, né?
e se sente muito acuado por este medo, por esse reflexo instintivo que nós temos, né, como seres humanos. Um outro ímpeto que a gente tem também nesse momento, que é atacar, né? Ou a gente, né, entra no modo de fuga ou a gente ataca. Qual que é o problema do atacar? A gente entra no modo instintivo de atacar, fazendo aquilo que talvez não seja nem racional e nem represente a realidade do tamanho que aquele meu medo está me parecendo naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa aqui até do Rio Grande do Sul que acho que não deu uma semana da crise, ela demitiu todos os funcionários. Por quê? Né? Se a gente pensar neurologicamente, o que aconteceu com esse gestor? Ele olhou para frente, ele não viu perspectiva de faturamento, ou seja, tudo que é inseguro para ele, tudo que ele não tinha clareza, colocou ele nesse modo instintivo de defesa e ele atacou no sentido de demitir todo mundo, porque se eu não tenho uma perspectiva real e segura, eu preciso tomar uma decisão. E às vezes as decisões são, né, movidas por um pânico, né? Eu fico num estado de pânico tamanho que eu acabo fazendo tudo aquilo que eu acredito que seja importante naquele momento, mediante alguma coisa que nem sempre é real. Então, é algo muito instintivo e neurológico da nossa parte. Como que eu saio disso? Como que eu saio disso? Né? Eu saio disso a partir do momento que eu torno essa minha ação, que ela vai ser natural, consciente. Quando eu percebo que eu entrei num instinto de defesa, eu possa pensar, será que é real? Será que verdadeiramente eu daqui a 2, 3 meses minha empresa vai ter quebrado? Será que eu hoje, né, se eu pensar só no hoje, eu não vou ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de controle? E aí a gente está falando de mudança de mindset, de mudança de perspectiva, porque o empresário ele está muito, muito acostumado a fazer as coisas hoje com uma previsibilidade, ou não é? Então, eu tenho lá o meu planejamento de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, mais ou menos assim que funciona o planejamento estratégico, né? Sim. E eu olho, esse planejamento estratégico, de alguma forma, me dá segurança, né? Me dá segurança para mim saber o que eu vou fazer adiante. Quando tudo isso que eu estava prevendo cai por terra, eu olho para frente, eu não tenho mais segurança de nada, eu entro nesse modo de defesa, de pânico. Como que eu posso sair disso, né? De alguma forma, eu preciso rever esse planejamento, não tem outro jeito, né? Esse planejamento, ele não me serve mais diante de um mundo que está em transformação. E aí a grande dificuldade das pessoas, de elas precisarem, neste momento, pensarem diferente. Porque a gente está falando que nós pensamos de uma forma muito automática. Para vocês terem uma ideia, 70% do nosso dia é de forma automática. O que significa isso? Eu não penso, eu simplesmente faço. Se eu for todo dia para a empresa, eu nem lembro mais como é que eu cheguei, que rota eu fiz, porque simplesmente é algo muito automático, ou não é? E isso faz todo sentido para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele exige muita energia do nosso pensamento. Se eu estiver constantemente consciente, eu gasto muita energia e isso eu fico cansada. Então, o hábito ele é estratégico para a nossa sobrevivência, para mim não entrar, né, em parafuso. Qual que é o problema? É que se esse hábito eu levar ele por muito tempo, talvez ele não faça mais sentido eu agir da mesma forma. E aí eu trago para a posição de liderança. Se eu tenho o hábito como líder de sempre executar desta forma a minha tomada de decisão, a forma como eu conduzo a minha equipe, a forma como eu conduzo a minha empresa, eu, mesmo diante de uma crise, eu vou continuar agindo da mesma forma. Então, é isso que nós precisamos fazer agora, sair desse instinto defensivo, que ele vai ser automático, trazer consciência para aquilo que é real e possível no momento. Então, essa é a grande dificuldade. As pessoas travam porque elas não dão conta da insegurança.
sabe? Eu não dou conta de fazer aquilo que eu não sei se vai dar certo. E daí eu travo, porque eu não quero errar. Mas eu também não acerto, né? Porque daí eu fico parada. E acertar nesse momento de tanta indefinição, 100% é impossível também, né? Porque a gente dorme de um jeito, acorda de outro, começa o dia de um jeito, de tarde o dia já está de outro jeito, é um decreto que pipoca às 11 da manhã ou pronunciamento às 14, uma coletiva às 17 e ainda tem as notícias da noite, né? Então, a gente realmente trava. Né? Eu estava atendendo uma gestora financeira que estava assim num extremo. Tu imagina, o financeiro é todo organizado, metódico, em cima de um planejamento de fluxo de caixa futuro, né? E esse fluxo de caixa futuro hoje não existe mais. E ela muito ansiosa porque o que ela planejou mês passado não aconteceu esse mês. E eu disse para ela, olha, talvez você tenha que planejar o dia e não o mês. O planejamento hoje não é mais mensal, ele é diário. Só que o mindset dela ainda estava, né? O hábito dela ainda estava. A forma de eu gerenciar o financeiro é mensal e continuou, né, nesse hábito, nessa forma automática. Então, agora é hora de desligar o automático, gastar mais energia no nosso pensante e trabalhar mais conscientemente no nosso dia a dia. Mas isso é uma forma consciente de nós trabalhar. Uma bela dica aí, viu, Ana? Gostei muito. Vou me apropriar aí no meu dia a dia, tá? Isso aí. Petrônio, para ser prático mesmo, viu? É isso aí. Petrônio, na condição de empresário e profissional, a Ana falou muito da mudança de mindset, da perspectiva, ela puxou a neurociência, né? Eu vou dar uma pincelada nessa parte da neurociência. E aí, mas eu queria justamente nessa linha te ouvir um pouquinho no sentido seguinte, ó, você como empresário que está tendo uma atitude proativa, né, de se antecipar alguns movimentos, né? Queria que o teu depoimento como empresário e queria que tu falasse um pouquinho assim, como é que o profissional, o empresário, o diretor, o executivo, o gerente, né, o dono, ele precisa equilibrar o corpo, o que por exemplo, um pilates, uma osteopatia, né, de que maneira isso também pode ajudar no destravamento e na mudança de perspectiva do cenário de caos, né? Então, nessa linha aí que eu queria te ouvir um pouquinho também. Vamos lá. Então, eu vou complementar um pouquinho ou modificar um pouquinho a fala da Ana, tá, inicial. O que acontece? Por que nós travamos nessa situação que é tão inusitada? Primeiro, porque é tudo muito novo. A gente não sabe nada do que vai acontecer amanhã. O que vocês acabaram de falar é muito coerente, que a gente tem que viver um dia de cada vez na hora. A gente planeja que semana que vem a pandemia vai estar embora, mês que vem está, e cada vez ela está sendo prorrogada, a gente não tem nada de certo. O mais certo que nós temos hoje são incertezas, e voltando um pouquinho à fala da Ana anterior, no início, é assim, falar um pouquinho, fazer uma analogia. Imagina que tu está caminhando numa floresta e de repente tu vê um urso. O que tu vai fazer? Ou tu vai travar, primeira reação, travar. Daí teu corpo vai ter que pensar o que ele vai fazer. Tu vai ter que imaginar que tu vai ter que ativar um sistema de fuga, de luta, que é o sistema simpático. E isso é o que está acontecendo com todo mundo hoje. A gente não sabe o que fazer, tu não sabe se tu corre ou se tu luta. Isso te deixa inerte nesse momento. O que tu sabe é que tu vai ter que alguma coisa tu vai ter que fazer. Enquanto tu não tiver uma certeza, a gente fica parado, esperando aquele modo que a gente está de luta e ficar exacerbado, e a gente não consegue tomar uma decisão coerente, consciente. Tá? Que essa decisão consciente, coerente, ela é mais feita quando tu está num estado não de tanta pressão. Isso que ocorre. Tá? A analogia seria mais ou menos essa. O nosso corpo, ele é feito, o que a Ana falou antes, que nós somos habituados a ir sempre pelo mesmo caminho, sempre pelo mesmo trajeto. Isso é da nossa pré-história já, porque nós temos que economizar energia, que o que faz a gente sobreviver é energia. E quanto menos eu gastar, teoricamente, mais eu vou sobreviver.
E isso vem da nossa pré-história e a gente vai ficando no automático. E uma das coisas mais difíceis que tem é a gente tirar esse automatismo, porque o corpo não quer gastar energia, ele quer preservar a energia para te sobreviver. E a gente tem que estar sempre todo dia lutando e brigando, e é muito mais fácil a gente ficar acomodado. O que eu vejo é que nós, como empresários, se nós não tomarmos nenhuma atitude, ficarmos nessa parte de defesa ou querendo agredir ou se defendendo, nós vamos quebrar. Nós temos que tomar uma decisão todos os dias coerente, sempre pensando, ponderando o que é melhor, o que pode acontecer, sem termos a certeza, mas tomarmos essas atitudes. Nós temos que nos reinventar a cada dia, porque o teu público que tu tem hoje, seja qual for o segmento, ele vai mudar, os teus valores vai ter que diminuir, os teus fornecedores vão ter que readequar, todo mundo vai ter que readequar valores. E isso não é fácil para nenhum de nós. E o Adriano comentou do Pilates. Tem algumas pacientes nossas que vão na clínica, que elas estão falando que a balada dela hoje é ir no Pilates, que é onde ela consegue ter uma interação social. Ela está fazendo uma atividade física que é prazerosa, que está melhorando a capacidade cardiorrespiratória dela, está fazendo bem para o físico, para o psíquico, para o emocional, para qualquer sistema que a gente tem. E sem falar que a atividade física é uma das coisas que faz com que o nosso sistema de defesa, que a gente tem falado até agora, ele diminua. Ele melhora a nossa imunidade, melhora a parte cardiorrespiratória e faz com que tu pense com mais clareza. Existem diversas estratégias que a gente pode fazer sobre isso, para melhorar isso. Uma é a atividade física, uma é o Pilates, a outra é a osteopatia, uma técnica de terapia manual, que no Brasil ela é feita por fisioterapeutas ou médicos, onde o que a gente faz, na realidade, é melhorar as condições iniciais do sistema para que o teu corpo ele busque a fluidez ou o caminho melhor que ele encontre. Não sei se eu consegui explicar essa parte ou não. André. Não, é importante falar isso, porque olha só o que você fala, né? A Ana fala em mudança de perspectiva, você fala, olha, a interação social que eu estou tendo nesse momento com o Pilates, isso aí tem relevância e profundidade, entende? Sim. Detalhes que talvez você não tinha tempo antes de fazer, ou por estar no automático, ou por entender que aquilo não era relevante ou necessário, e que num momento como esse você é obrigado a mudar a perspectiva e refazer o mindset. Concorda com isso, Ana? Perfeito. Não. Na verdade, está tudo interligado, né, Pietrano? Eu não tenho como nem mudar o meu mindset sem sentir o meu corpo está ligado com o meu mindset. A minha ansiedade, ela parte do meu corpo. Meu coração pulsa, frio na barriga, minhas pernas ficam loucas para correr. É corpo, né? O meu sentimento, o meu medo está no corpo. E a partir do momento que tu extravasa eles através de uma meditação, de uma yoga, de um relaxamento, de um pilates. Eu sou super fã de tudo isso, né? Tu sai com outro espírito e uma outra perspectiva. Um simples toque de uma mão de uma pessoa modifica totalmente a tua sensibilidade. O toque, a gente consegue ativar o córtex do lado pré-frontal esquerdo, a gente consegue ativar a amígdala cerebral esquerda, que todas elas estão relacionadas à sensação de prazer, e com isso a gente consegue inibir o lado direito e consegue potencializar a ação do nosso sistema parasimpático, que é o que dá prazer e relaxamento. O cérebro é incrível, né? Vamos combinar. Nós precisamos usar mais ele, precisamos, né, nos conectar mais a isso, verdade? Né? A gente está muito no automático. E olha só o interessante dessa crise, que ela está nos obrigando a sair do automático. Esta eu vejo que é uma grande oportunidade. Daí tu pensa, a gente está falando tudo isso e a gente, vamos nos voltar de novo aos nossos líderes, né? Que acreditavam, né? Eu fui uma líder, uma líder autoritária, né? Na minha época, e via que aquilo não funcionava. Só que qual que era a minha crença, né? Eu nasci assim, né? Esse é o meu jeito de liderar e é assim que eu vou conduzir. E não é, né? A gente não nasce líder, a gente aprende a toda hora.
E o líder precisa se dar conta disso, né? Se ele hoje tem um sistema autoritário que para ele é confortável liderar dessa forma, ele precisa avaliar se essa forma está dando resultado. O foco da liderança é o resultado, não é a forma como eu lidero. Sim. A partir do momento que eu mudo o foco no resultado, eu preciso, então, como líder, me adaptar, né, fazer novas conexões com a minha equipe. E a gente está falando de corpo também, é um olhar, é um acolhimento, é uma forma diferente de eu conduzir essa equipe para que eu tenha resultados. Então, acho que esse é o grande desafio. Eu não gosto de usar muito padrões, porque hoje tem, se tu olhar, tem metodologia Agile, tem líder coach, tem líder tranquilo, liderança tranquila. Nós temos, assim, uma infinidade de metodologias, de formas de liderar. Só que cada empresa tem a sua realidade, tem a sua equipe, tem o seu líder. Se nós estivermos atentos ao resultado que nós queremos, nós vamos saber como liderar. É que, Ana, deixa eu complementar um pouquinho. No meu entendimento, vamos resumir em 2 tipos de líderes. O líder, aquele que é o carrasco, e o líder que é o pai. O líder carrasco, quando tu começa a dar toda hora dar bordoada, tu começa a ativar o sistema, o que nós estamos falando até agora, o sistema simpático da pessoa, o sistema de defesa. Aquela pessoa escuta aqui, mas sabe que ela não presta muita atenção, porque ela está toda hora aqui assim, ó, toda hora se defendendo, se protegendo, e ela não consegue prestar muita atenção. E às vezes, quando a gente é muito pai, a gente passa a mão por cima de tudo, aquela pessoa não se empenha também. Como tu falou, não existe uma receita de bolo, o líder tem que ser assim, o assado. Tu tem que ajustar ao teu dia a dia. Às vezes, uma hora tu vai ter que ceder um pouquinho mais, soltar a corda, às vezes tu vai ter que puxar um pouquinho mais a corda. Aí tu vai conseguir ver, e como tu falou, tu consegue medir isso através de resultados. É o resultado que vai estar dando esse tom, sabe? Da forma como eu tenho que liderar. Diga, Adriano, você está louco para falar? Eu tô com vontade de falar porque o papo está gostoso e eu me interesso muito por essa temática. E a gente tem vivido muito nas empresas que a gente trabalha aqui no escritório. Muita coisa que vocês estão falando, a gente tem ouvido, visto e sentido, né? Na pele, esse processo todo. E o papel da gente como consultor, né, como empresa de gestão de crise, ele tem que acreditar que esse processo vai passar, tem que dar perspectiva de horizonte, né? A gente não pode simplesmente o mundo acabou, né? A gente tem que... E eu acredito muito que é um momento crucial da humanidade, é um momento que 5 gerações estão na mesma vida, as pessoas estão ficando velhas e lúcidas, conscientes, né? Passo ainda para a gente observar grandes fenômenos, né? Mas o que eu queria comentar com vocês e pedir a opinião, eu uso algumas metáforas, eu vou compartilhar de uma delas. A gente vem aí desde 2013, 2014, esse ano que vem vai ser melhor, agora vai, depois vai, e aí passamos todo o processo que a gente já viu, né? A economia cai, desacelera, e a gente passou um ano de 2019 que era para ter sido bom, mas não foi, mas entrou o ano de 2020 numa super, hiper, mega expectativa, e até a Juliana, nossa sócia, que ela sempre que estava dia 20 de janeiro, né? E eu estava fazendo uma conta que eu estava dia 19 de março, né? Então, como é que um empresário, um empreendedor, no momento que estava positivo da economia, sabia das dificuldades da empresa, mas evitou, não queria desgaste, não, vai melhorar, e a economia dava sinais fortes, né? Como é que agora, no meio desse novo normal, com faturamentos caindo aí 30%, 40%, 50%, ninguém acreditou, desde que a China começou, que esse troço pudesse chegar até aqui, né?
mesmo com distanciamento social, né? Eu gosto de falar meio lockdown, né? Mas o distanciamento social, as pessoas ainda tendem a negar. Não, vai melhorar semana que vem, vai voltar. Né? Não tem uma perspectiva, tipo assim, 30 de julho volta. Está longe desse processo. Né? Parece que a cada 15 dias se alonga mais 30, né? Mais ou menos essa a expectativa. Aí o cara... essa crise estava desenhada, mas ele não tomou medidas de se antecipar. Não, vai passar. Né? Empresário, empreendedor. Né? A minha pergunta como é que no meio dessa crise, se não houve antecipação, ou a pessoa que se antecipou, né? A pessoa que se antecipou, metaforicamente, ele trocou o pneu do carro com o carro parado, o empreendedor. Né? E o empreendedor, não é assim, vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Na opinião de vocês, né, a gente vivia um momento positivo, uma expectativa boa para 2020, que a gente ia efetivamente levantar voo. Né? De que maneira ele pode agora, nesse momento, né, que é uma crise que vai se estender, ela não vai acabar dia 31 de maio, por contrário, a tendência é se agravar, né? Como é que ele pode ir nesse momento, trocar o pneu com o carro andando, fazer essa travessia no meio de toda essa crise aí? Queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido, assim. Eu vou deixar o Petrone começar agora. Nós brincamos antes da live que ele ia dar as mulheres primeiro, né? Vamos ver como é que vai ser. Trabalhar vamos nivelar. Contigo, então, vamos lá. Adriano, assim, eu vou reiterar ou repetir algumas palavras que eu falei. O que eu vejo hoje é que para te conseguir trocar o pneu com o carro andando, tu vai ter que ajustar muitas coisas. Tu vai ter que ajustar os teus credores e tentar ajustar valores. Tu vai ter que ajustar aluguel, tu vai ter que tentar ajustar os teus funcionários, tentar ajustar valores. Então, eu vejo muito de ser muito transparente, jogar preto no branco com as pessoas. Dizer, chamar a tua equipe, botar do teu lado e dizer, nós estamos nessa situação, é assim, assado. Vocês podem pegar... Infelizmente, se as coisas não melhorarem, talvez algumas demissões vão ter que ser feitas. E ser muito transparente com eles. E daí tu vai saber, com essa transparência, botando as cartas na mesa, quem tu pode realmente contar para pegar e baixar a cabeça e tentar reinventar, tentar buscar clientes, buscar o público que tu não tem. E esses que vão estar contigo nos momentos ruins, tu sabe que tu vai poder contar com eles para sempre. O que eu vejo realmente, a gente tem que reajustar tudo, se colocar muito no lugar do outro e tentar buscar novos clientes. O que foi a nossa realidade até março com o público X, eu acredito que vai manter isso um pouco, mas tu vai ter que buscar um público Y, Z, H, se reinventar, buscar diversificar o teu trabalho, diversificar a tua linha de produção e assim tu tentar minimizar as chances da tua empresa ter riscos mais sérios ou prejuízos mais sérios. O que eu vejo hoje é que as empresas, salvo algumas empresas que estão que não vão ter prejuízo nenhum, mas a grande maioria vai ter, essas empresas têm que se conscientizar que se elas conseguirem equilibrar a conta deles ou minimizar os prejuízos, assim que tudo isso passar, eles vão voltar, acredito que a economia vai crescer de novo, assim como estava até o início do ano. Talvez não seja como a gente espera, mas ela deve voltar a crescer. Bem, Ana. Bom, essa é uma questão que vale $1 milhão, na verdade, né, Adriano? Como sair, né? Porque eu acho que a maioria está nessa mesma situação. E o que eu tenho orientado e o que eu tenho conversado e percebido assim, nesse momento? Que existe a necessidade de tomadas de decisão urgentes. Ponto. Né? Eu preciso sair desse meu travamento, eu preciso ter um senso de realidade das coisas. Então, aí, o primeiro foco é o que realmente importa
na minha empresa agora que eu preciso manter vivo. São momentos de escolha, né? São momentos onde eu vou precisar dar foco para que eu possa estar sobrevivendo. E neste momento eu vou começar a envolver a equipe. Talvez o líder até esse momento ele tomou muitas das decisões sozinho, principalmente as decisões estratégicas, porque ele tinha uma visão mais privilegiada, tinha uma visão, uma previsão melhor do seu negócio. Ele não tem mais essa previsão. E tomar decisão, continuar tomando as decisões sozinhos é muito arriscado. Então, neste momento, ele se voltar para a equipe e envolver a equipe, tu falou um pouquinho sobre isso, né, Petrônio? Nessa comunicação, nessa transparência e trazer a equipe junto para que todos possam estar buscando novas soluções, para mim é a solução, é o caminho para sair daí. E uma outra questão que eu acho muito relevante, e a Bjork fala muito do novo normal, né, é que as empresas vão precisar realmente estar atentas a isso. Este é um momento da equipe parar de se voltar para o líder, porque hoje a equipe trabalha para atender demandas do líder, é ou não é? Sim. Eu trabalho para obedecer o quê? Para fazer aquilo que o líder me mandou fazer. Esse é o meu foco. Assim, muitas empresas que trabalham nesse sistema, né? O líder vai lá, né, tem todo um posicionamento estratégico, uma orientação e diz, olha, a equipe faz isso, 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 isso. A equipe nesse movimento está voltada e focada a atender aquilo que o líder quer, ok? O desafio agora, de novo, é mudar o mindset. É mudar para que todos estejam voltados para o relacionamento com o cliente. É esse novo cliente que nós vamos precisar reconhecer. Porque a gente acha que a gente conhece, a gente não conhece. E assim, olha, não adianta a gente querer adivinhar qual que vai ser esse novo, sabe? Eu querer adivinhar, não, em agosto, então, a necessidade do meu cliente vai ser essa. Então, eu vou me preparar para que eu possa atender a necessidade do meu cliente lá em agosto. Ninguém sabe qual que vai ser a necessidade do cliente em agosto. Qual que é a estratégia? É que eu possa estar abraçado com o meu cliente neste momento, construindo esse novo com o cliente, empresa e cliente juntos, construindo soluções para que todos estejam saudáveis. E aí eu digo que é líder voltado para cliente e para a equipe, porque a equipe vai ter que estar voltada para o cliente, para atender às necessidades do cliente e não às necessidades do líder. E o líder tem mais a função de apoiar essa equipe e dizer, vai lá, né? Traz as informações que eu preciso tomar decisões agora baseadas em informação, em dados e fatos. Eu não consigo mais tomar decisão baseada em intuição. O líder tomava muito, né, baseado em intuição. Ele precisa agora de dados e fatos. A equipe vai suprir isso porque ela vai estar voltada para o cliente. Eu vou dar um exemplo que eu achei fantástico de uma empresa. É uma brigadeiria que tinha várias casas e que agora simplesmente não tem mais clientes, né? Eles inventaram um brigadeiro em formato de decoração, onde eles entregam, né? Tem vendas online. Então, a pessoa ela recebe esse brigadeiro, coloca numa xícara com água quente ou leite, e esse brigadeiro se transforma num cappuccino, porque dentro do brigadeiro tem o pó do cappuccino. Então, a maneira como eles encontraram de continuar se vinculando e se relacionando com o cliente e entregando essa emocionalidade, esse amor, esse afeto, foi de uma forma diferente. E é isso que as empresas vão precisar, se conectar com a forma como eu me relaciono. Para mim, sabe, Adriano, respondendo a tua pergunta, a estratégia e o foco das empresas precisam estar no relacionamento do cliente. Como eu me vinculo e fortaleço esse relacionamento, talvez um outro exemplo de um resort. O resort está fechado, não é? Tem toda uma equipe lá à disposição. Demito ou não demito? O que eles fizeram? Interior de São Paulo. Eles pegaram e a equipe de recreação, porque é um resort familiar,
está fazendo lives de contação de história 3 vezes por dia para as crianças, para os clientes assistirem. O chefe de cozinha está ensinando receitas culinárias, tem aulas de yoga online. Ele não está ganhando por isso, mas vocês podem ter certeza que ele está fortalecendo a relação com o cliente. Então, se hoje a tua empresa, por acaso, não tem condições de faturar, invista na relação do teu cliente, esteja junto com o teu cliente para conhecer e acompanhar e caminhar com ele para te entender verdadeiramente qual que é a necessidade dele. Para mim, essa é a principal estratégia. Eu queria dar um depoimento aí, viu, Ana e Petrônio? Uma vez, nunca me esqueço, uma passagem profissional minha, fui contratado numa empresa aí. Aí o diretor chegou e disse, olha, passou nos testes, foi bem e tal, não te conheço, tenho boas referências tuas, mas eu vou te dar um conselho. Eu pensei, vamos lá, né? Eu te ouvi, tem 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais do que fale. E eu tenho orientado muito assim os nossos clientes, conversado no sentido que nessa crise, que é sistêmica, que não é pontual, estar próximo e às vezes saber ouvir é muito mais importante e relevante do que saber falar. As pessoas estão precisando conversar, se abrir, falar um pouco daquilo que pensam para poder fazer essa travessia, sabe? E a gente tem sentido isso no dia a dia, né? Então, queria contribuir com um depoimento pessoal meu. Petrônio, tu queria falar ali, eu te devolvo a palavra. O que a Ana colocou, que vocês colocaram, eu acredito que seja muito isso para a gente, para nós conseguirmos nos reinventar ou nos mantermos no mercado. A base hoje é o relacionamento. Tem um amigo meu que ou ele tirou de algum lugar, que ele fala que nós queremos vender produtos para os clientes, a gente quer adivinhar o que o cliente necessita, não escutar e realmente saber o que ele deseja. Nós queremos inventar as coisas, isso vai agradar fulano e ciclano e darará. E não, a gente tem que ir atrás deles, que é esse relacionamento que nós estamos tendo agora, que é uma reinvenção. A gente está aí buscando o que eles querem, quais são as necessidades, para daí a gente poder oferecer para eles. E vou puxar um pouquinho, a Ana deu alguns exemplos. Hoje, o que a gente tem feito para manter o relacionamento com nossos clientes, e nosso público, a maioria do nosso público são idosos, eles têm muito... Alguns querem fazer tratamento, alguns não querem, alguns têm medo, alguns querem ir, mas os familiares têm medo. O que está sendo desenvolvido para continuar com esse relacionamento e para a gente não perder o que a gente ganhou até agora e que ele consiga fazer uma atividade física orientada, uma atividade física correta. A gente desenvolveu, a nossa equipe desenvolveu o atendimento online, que já tem várias comprovações científicas que se tu fizer o atendimento na clínica ou online, os resultados são muito parecidos. O que acontece? A pessoa fica em casa, tu marca uma hora, como se fosse um atendimento presencial, um pouquinho antes, tu combina com essa pessoa o que ela vai precisar utilizar, ela já sabe, tu entra, ela tem que ter o espaço, tudo conforme combinado, 2 metros, tem que ter uma câmera, ou celular, ou computador, o acesso, o link é muito fácil, tu clica nele e já abre onde vai ser feito o atendimento, e tu consegue fazer o mesmo tratamento que tu faria na fisioterapia, com algumas coisas que não é para todo mundo esse atendimento, mas com isso a gente consegue manter o relacionamento daquelas pessoas que não conseguem ir até a clínica. Foi uma forma que a gente encontrou de se reinventar e manter esse relacionamento com nossos clientes. E o feedback que a gente tem tido, eles estão adorando. E mesmo antes da gente ter feito isso, a nossa preocupação com o nosso público, para que eles não tivessem uma perda ou a gente conseguisse minimizar as perdas que eles estavam tendo em casa, nós montamos um programa de exercício, a gente gravou e mandou para todos os nossos clientes explicando exatamente o que eles tinham que fazer. Só que a adesão, quando tu tem uma ferramenta ali onde tu não tem a hora marcada, tu não tem o compromisso, é menor do que essa ferramenta que a gente está utilizando hoje, que é tudo por hora marcada.
Legal. Pois é, muito bem, bela iniciativa e parabéns. E eu queria, indo aí já encaminhando para o final, a Ana falou alguma coisa da mudança também na atitude de equipe, né? De não ficar, ela vai ter que se reinventar também, não ficar procurando só o que o líder quer, né? Qual que deve ser o papel da equipe durante essa crise, né? E de que maneira essas responsabilidades elas podem ser repassadas, compartilhadas, trocadas. Eu queria ouvir um pouquinho aí, Ana. Eu queria começar por ti agora e depois eu queria já foi executiva, né? Sim. Tá se reinventando aí na carreira acadêmica, buscando novos conhecimentos e também na área profissional. Tem boas referências suas também. Eu queria te ouvir assim, pela tua sensibilidade de ter sido executiva e depois o Petrônio aí também nessa mesma linha aí. Eu falei um pouquinho sobre o líder, né? Então, grande responsabilidade desta responsabilização da equipe é do líder, né? O líder é que dá muito a batida do quanto a equipe vai estar junto ou não. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando o líder ele tem um espaço de escuta, e tu falou disso, né, Adriano? Ou seja, ele abre e dá essa escuta para a equipe, ele proporciona esse comprometimento, essa responsabilização, onde a equipe se sente tendo voz e se sente podendo contribuir para a tomada de decisão. O que a gente muitas vezes percebe na liderança? A liderança ainda ela é uma função solitária, né? No sentido que eu não posso ter medo, eu não posso estar sem resposta, eu não posso ter, sei lá, frustrações, porque o líder tem aquela imagem de ser perfeito e tem que dar todas as respostas. Então, ele se torna muito solitário e acha que tem que, né, ter toda essa condução sozinho. Então, este é o momento, e a crise está vindo para isso, e tomara que os líderes se deem conta, porque ele não vai conseguir fazer sozinho isso, né? E aí ele vai ter que baixar um pouco a guarda de uma forma forçada e experimentar dar essa voz para a equipe. Né? E aí, quando a gente fala de responsabilização, a gente está falando de delegar, né? De eu dizer, olha, ok, eu não tenho a solução, então eu preciso que vocês me tragam a solução, né? E executam, vamos ver o que vai dar. Esse seria o delegar. Mas a gente está falando de um delegar com alinhamento. Não é um delegar, ó, vai lá, faz o teu jeito, que depois a gente vê. Isso é, né, atirar para o leão mesmo, né? Eu estou falando de um delegar, é como se o líder estivesse, vai lá, eu estou junto contigo, mas ele caminha junto, sabe, Adriano? Ele caminha junto, mais num papel de inspirar, de fortalecer, de apoiar, de acreditar nesta equipe, do que simplesmente dizer, vai lá e faz, quero ver o que vai dar, que é o que muitos, né, delegam desta forma. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de um novo comportamento do líder, não tem jeito. E aí eu vou puxar um pouco para o meu assado, porque nessa reinvenção aí, a gente também está com um curso online de formação de liderança, justamente nesse intuito, porque os líderes, se não tornarem isso consciente, se não se colocarem numa posição diferente da equipe, vão ter dificuldades. Porque hoje, né, é muito surpreendente as estatísticas, 90% dos líderes são demitidos pelo comportamento. Sim. Não é pelo conhecimento técnico. Sim. Então, é pela forma, pela atitude que ele tem diante desta equipe. Então, precisa se ligar, de novo. Eu estou tendo resultado dessa forma como eu estou liderando, o foco do líder é resultado. Então, esse resultado ele vai vir através da equipe. É desta forma que eu vou conseguir verdadeiramente comprometer e responsabilizar, mas com alinhamento. Não adianta eu mandar fazer sem eu ter a comunicação clara, sem eu dizer muito bem, né, qual é o resultado que eu quero, sem estar acompanhando e alimentando essa equipe com as informações que são importantes para elas poderem se redirecionarem.
E tem uma analogia que eu acho fantástica para a gente usar nesse momento, que é como se a gente estivesse dirigindo, ok? Só que hoje nós precisamos dirigir no modo Waze e não no modo Google Maps download, sabe? Porque quando eu entro no Google Maps download, eu coloco a minha rota, ela não vai mudar. Eu saio aqui e eu vou na mesma estrada até o final. Quando eu ligo o modo Waze, ele a cada tempo, a cada quadra que eu ando, ele vai recalculando as melhores estratégias para mim poder estar indo pela melhor rota, da melhor forma, chegando no resultado. Então, ligar o modo Waze agora, ele é fundamental, focado no resultado. Não na forma como eu lidero, não na forma como eu quero controlar, mas naquilo que eu quero para a empresa, voltado para o cliente. E isso exige um esforço muito grande de consciência, né? E é isso que a gente traz no curso, essa consciência, essa autoconsciência de quem eu sou e de como que eu posso me tornar esse líder diferente. Então, respondendo a tua pergunta, e é uma bela oportunidade essa crise, né, Adriano, para a gente poder sair, porque hoje os líderes estão sendo forçados a mudar. A mudança antes não era opcional. Agora a mudança ela é uma regra, ela é uma exigência para que eu possa dar conta. Então que, né, os líderes possam verdadeiramente aproveitar, experimentar, delegar, e funciona, viu? Não é só o controle que funciona delegar. E experimentar, às vezes, né, vai aliviar um pouco as minhas travas, as minhas crenças que não funcionam, e talvez o resultado seja melhor. Então, vai lá e experimenta, vai testando. A dica é... E com alinhamento, a dica é, né, delegar com alinhamento, no modo Waze, né, junto com a equipe. Tudo bem. Adorei essa tua... Gostei muito, viu? Parabéns, viu? Ficou muito legal mesmo. Petróleo, tua vez. Sensacional a analogia, Ana. Sensacional. Adriano, acho que a Ana resumiu bastante. Ficou muito pouco para eu falar. O que eu vejo hoje que os líderes, eles têm que... Eu sou um líder, eu sempre fui muito paizão, tá, Adriano? Sempre botei todo mundo embaixo das asas e nunca fui aquele líder que cobra demais. Mas a maioria das lideranças que a gente tem no mercado são aqueles líderes que fazem tudo, que resolvem tudo, né? Como a Ana acabou de falar, que a maioria é demitido pelo pessoal dele, não pelo técnico. E o que eu vejo hoje para dar certo, os líderes, os gestores, os empreendedores têm que ir de coração aberto, jogar preto no branco para os seus colaboradores, para quem estiver do lado dele, botar as cartas na mesa, repetindo, com o coração aberto, explicando o que realmente está acontecendo, que todo mundo está vendo, e tirar essas pessoas que estão com você do operacional e colocar eles para tentar serem um pouco de gestores. Como a Ana falou, sempre com o norte, não delegar as coisas a Deus dará, e sim com o norte, que eu acredito que aquelas pessoas que realmente vestirem a camiseta, que estiverem do teu lado, eles vão com certeza te ajudar ou ajudar a tua empresa a achar o caminho mais fácil ou para uma retomada ou para o crescimento, ou pelo menos minimizando o que a gente está vendo na nossa realidade hoje. Isso aí. Eu queria aqui, gostei muito aqui, eu queria, encaminhando para o final já, eu gostaria aqui de dizer que a gente teve uma audiência muito qualificada e os comentários qualificadíssimos também. Queria agradecer ao Eduardo Debona. Olha só o que o Eduardo Debona escreve aqui. Ótima observação, Ana. A construção precisa ser trabalhada a 4 mãos. Líder e time realizando juntos. A mudança está fazendo os líderes verem que o papel de líder não é hierárquico, e sim agregador para unir o time e fazer acontecer. A Gabriele Quimelo também, né, participou, falando do tema que é muito relevante, né? A Juliana, nossa sócia, escreve aqui: o comportamento é um tema extremamente relevante porque é o vetor de toda a ação. Temos visto muita apatia. As ponderações de vocês são essenciais
para que os líderes entendam a importância de agir. Parabéns a todos e obrigado, Ana e Petrônio, por terem colaborado com a Bioco Empresarial. Aí a Gabriele também escreve aqui, né? Ser perfeito, entre aspas, perfeito, Ana. Ela adorou a tua colocação. E eu queria agradecer também a participação da Isaura, que fez um depoimento também aqui, bem importante. Obrigado pelo carinho, Isaura. E a gente precisa ter tranquilidade e serenidade para fazer essa travessia. A Gabriela Totti também, ela escreve: a estratégia das empresas deve sempre ser o relacionamento com o cliente. Ela adorou o exemplo do resort, Ana. Eu gostaria aqui de poder, então, caminhar para o final. Queria agradecer a tua participação, Petrônio, dando um minutinho aí para cada um para suas considerações. Começo pela Ana, pelo Petrônio agora. Adriano, agradeço muito o convite. Foi um prazer ter estado aqui contigo e com a Ana. E o que eu vejo ainda é que nós temos para nós conseguirmos hoje dar a volta ou minimizar os prejuízos de todos, nós temos que tentar cumprir o máximo das nossas obrigações com os nossos fornecedores, tentando sempre nos colocarmos no lugar deles e fazendo um meio termo, onde não pode um lado só perder e um lado só ganhar, e sim a gente tentar dividir a responsabilidade entre todos hoje. Importante, dividir a responsabilidade entre todos. Profundo. Parabéns, Petrônio. Obrigado pelo carinho e participação. Ana. Bom, é um momento, como eu já falei, né, de tomada de decisão rápida. Né? Envolva a sua equipe nessa tomada de decisão. Ela vai suportar com dados e fatos isso. Não busque a certeza para dar o próximo passo. Se tu tiver certeza, tu não vai inovar. Né? A certeza não é mais algo certo lá na frente. E confie na sua equipe. Né? Se você confiar, ela vai estar contigo, sim. Né? E invista no comportamento dela. Como eu falei, o comportamento é o pilar de toda a ação da atitude de agora, desse momento. Então, sim, né? Acolha, escute a sua equipe. Também se coloque mais vulnerável. A Gabriela falou ali da questão do imperfeito, né? Que a gente possa se permitir ser imperfeito, porque nós vamos errar, né? Os passos que a gente vai dar vão ter erros, e é um desafio o líder aceitar que vai errar, mas quando a gente erra junto, né? Isso se torna um aprendizado. Então, que a gente, a cada passo que dê, a gente possa aprender com esses passos, né, a sermos melhores. E relacionamento. Invista no relacionamento, tanto com a sua equipe quanto com o seu cliente. É esse relacionamento que vai te tornar vivos para passar por essa travessia. Agradecer muito a oportunidade, né, Adriano, também colocar a empresa à disposição, né, a Insight Positivo. Se eu puder depois deixar algum meu contato, algum material. Por favor, fica à vontade. Se alguém tiver interesse, então, meu site é insightpositivo.com.br. Eu vou deixar, acho que nos comentários ali, telefone, LinkedIn, enfim, para quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre desenvolvimento de liderança e desenvolvimento de comportamento dentro das organizações. Será um prazer responder as perguntas. Obrigado, Ana, obrigado, Petrônio, obrigado a toda a nossa audiência qualificada. E para finalizar aqui, eu acho que, ouvindo vocês, eu queria dizer que o mundo fluido, né, o mundo líquido de Bauman, me parece que faz todo sentido no meio dessa crise sistêmica, né? A certeza que a gente tinha, ela escorreu pelos dedos, né? E precisa eu acho que aceitar esse momento é a maneira mais adequada e a menos traumática para fazer a travessia para um novo normal, um novo mundo, ou uma sociedade que sai mais forte, mais fortalecida de todo esse processo, né? E queria corroborar muito aí a tua fala, da parte de delegar, da parte de trabalhar em equipe, que o Petrônio fala, do toque, né?
e dizer que nós precisamos sair melhores dessa crise como pessoas. Não adianta só a gente se ressignificar, a gente precisa ser melhor, estar melhor. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, não perder a fé, a esperança, são fundamentais nesse momento. Então, muito obrigado pela participação de vocês e, com certeza, a gente vai repetir essa live aí num outro patamar de conversa aí, já com o dia certo para acabar esse distanciamento social e a gente poder se abraçar e, quem sabe, fazer uma live na praça, na rua, né, sentindo o sol, o vento, o frio, mas sentindo coisas melhores do que a gente tem observado. Obrigado a todos. Legal, obrigada, Adriano. Tá, gente? Então, tchau, tchau.